Fala todo mundo do podcast aqui, somos a Inovar, eu e o Fábio aqui. Estamos agora com um participante que o Fábio vai falar aqui, pode mandar. Exatamente. Estamos aqui com o nosso excelentíssimo, ilustríssimo presidente Marcelino. O melhor. O melhor de todos, entendeu? Presidente da OJG e representante da G20 do Mercosul, tá bom? Por favor, nosso excelentíssimo aí, ó, olha lá ele. Olha só. Olha que lindo. Primeiramente, né, agradecer o convite, muito obrigado. É uma honra sermos convidados para poder estar participando enquanto presidente da OJG, para poder estar em contato com os estudantes, conversando, afinal também sou estudante de Direito. Então, quando a gente é convidado para falar com a juventude, falar com os estudantes em geral, é muito bom, porque querendo ou não a gente vai se conectando. A OJG está aqui pelo estudante, então temos que estar com os estudantes. Sem Perfeito. dúvida. A gente gostaria de debater o primeiro tema aqui, falando sobre sua trajetória. O que fez você se tornar o presidente da AJG aqui? Olha, Tem influência, viu? Muito, né? Tem Pouca não. influência. a OJG, a gente sempre diz que ela é um grito de socorro. A Organização da Juventude Global, ela começou com o objetivo de atuarmos na proteção do direito da criança e do adolescente. Então, foi um caso de abuso sexual infantil, um caso de violência que eu sofri aos 12 para 13 anos, que me fez querer lutar pelos direitos das crianças. Então, eu vi a necessidade de ter uma válvula de escape, porque eu estava entrando em questão de problemas psicológicos, depressão. Então, quando uma criança, quando um ser humano tem os seus direitos violados, ele fica vulnerável psicologicamente, socialmente, ele fica vulnerável. Totalmente. Então, a OJG, que até então começou como um projeto escolar, projeto Mirim, foi na intenção de promover os direitos da criança e do adolescente. De um curto prazo de tempo, a gente conseguiu o apoio da então secretária nacional do Direito da Criança e Adolescente, Fernanda Monteiro, da gestão do ex-presidente. Então, isso nos deu um espaço político muito maior do que esperávamos. Com a vinda do G20 para o Brasil, a gente teve uma mudança institucional, porque de um projeto escolar passou para uma organização internacional reconhecida pelo Mercosul, pelo G20. Até hoje eu não me acostumo do meu nome estar no portal do Mercosul como representante institucional. Mas em si, apesar de eu ser um dos fundadores, porque não foi só eu, tinha Carino, Júlio, tinha toda uma equipe de jovens, a gente começou, mas não foi porque eu estava na criação que me tornei presidente da OJG. Quando nós tivemos a mudança em 2023 para a Organização da Juventude Global, se teve eleição institucional, eu fiquei como presidente interino na fundação de criação da OJG, que apesar de já ter o projeto, mudou tudo. Mas ano passado tivemos a eleição oficialmente para o primeiro presidente da Organização da Juventude Global e para a primeira vice-presidente da Organização da Juventude Global, onde eu e a minha querida Inês, a minha vice-presidente, um beijo, Inês. Em agosto estamos aí com você em Lisboa. Um beijão, hein? Gente, a Inês ela é maravilhosa, é a nossa portuga de coração. Braço Manda direito. e desmanda, direito, que é uma braço maravilha. principal. Ela é ótima em tomada de decisão de última hora. A Inês, ela é aquela pessoa que ela é técnica, Cabeça A fria. sua conselheira. a minha conselheira. Olha só, todo mundo tem um conselheiro. Essa Todo madrugada mundo mesmo. tem. Todo Todo mundo gigante tem. Ó, Caraca. um beijo pra Rafa também. Beijo. Um beijão. Um big beijo pra Rafa. Não, sem dúvida. Gente, Manduquinha. quando a gente tem cargo de liderança, não vai achando que todas as decisões só passam, só são tomadas. Não. A gente tem todo um corpo administrativo, todo um corpo jurídico. A Poliana mesmo, minha chefe de assuntos diplomáticos, se não fosse ela e a Inês e a Márcia Ronda, que coordena a minha assessoria, nada funcionava. São as três Legal, o cara, principal pilar de decisões ao JG. Eu só assino no final. Bora fazer? Elas vêm com 1001 pontos do porquê não pode ou porquê tem que ser feito mesmo. E a gente vai tomar decisão. Mas, em si, me tornei presidente da JG no dia 13 de dezembro de 2024. Minha posse da Inês foi na Biblioteca Vila Lobos, no Setor Pinheiros de São Paulo. Foi quando me tornei o presidente da JG e agora seguimos o nosso mandato até 2032, onde entregamos a JG para a próxima presidência, para que os trabalhos sejam continuados. Afinal, tem que ter uma pluralidade, né? Tem. De ideias, Tem de que ter, opiniões, divergências acontecem e a gente precisa lidar com E a isso. nossa eleição vai ser eleição aberta. Então, jovens de todo o globo vão escolher legal. e podem se candidatar. E De todo o jovens globo? De todo o globo. Podem ser o Não só do presidente. Mercosul, de todo o globo. De todo mundo, porque a OJG ela é global. O Mercosul é só uma parte Uma partezinha. política da OJG. Olha só. O G20 é só uma parte política.
mas é todo o Entendi. globo. Então, jovens de qualquer país, da Filipinas, Singapura, Angola, Moçambique, que quiser se candidatar, pode assumir também jovens de todo mundo vão poder votar, porque afinal, se o representante da OJG fala em nome de quase 2 bilhões de pessoas, é as pessoas que têm que escolher, e não somente o corpo executivo da organização. Uhum. Olha, eu gostaria de tocar em um ponto muito interessante que eu vejo que está acontecendo e é um tema relevante, inclusive na faculdade e também principalmente em escolas de ensino fundamental e médio aqui no Brasil, que no caso é o bullying. Eu tenho uma história de um conhecido meu, muito próximo, que ocorreu bullying, tanto o cyberbullying, como também o bullying na íntegra, em concreto, frente a frente na sala de aula. Eu vejo que é muito grave ter o cyberbullying, porque geralmente os professores não têm conhecimento, o corpo estudantil não tem conhecimento, o pai e a mãe não têm conhecimento. Eu queria falar por parte de você. O que você tem para nos dizer sobre o bullying, entende? Como a gente soluciona isso? Porque eu verifiquei no seu site, você tem tá escrito ali sobre bullying. Quando a gente fala de bullying, e agora veio a nova modernidade, querendo ou não, os problemas acompanham a tecnologia, a gente vê o cyberbullying. Quando eu falo de combater o cyberbullying, quando eu falo de combater a violência nas redes sociais, eu estou falando de regulamentação das redes. O nosso setor jurídico, ele é totalmente regulamentado. Casamento, tributação, sistema jurídico, tudo regulamentado. A internet não pode ser uma aba avulsa do nosso sistema legal sem regulamentação. Quando eu tenho jovens, agora a gente teve uma adolescente de 14 anos recentemente, que recebeu, ela foi assassinada, a facada, e ela recebeu o comunicado que ia ser morta em um bilhetinho na sala de aula. O colega entregou para ela, falou, eu vou te matar. Nossa. Que horror, Na saída, meu Deus. ela foi assassinada. E agora a gente está tendo essa questão do bullying já nas redes sociais, na internet. Seja em grupo de sala de aula, em grupos paralelos criados só para falar mal de determinados alunos. O Instagram, as plataformas se tornaram propaganda do discurso de ódio, da violência, da agressão. Então, para eu, enquanto presidente da OJG, para falar do cyberbullying, para falar de proteger crianças, adolescentes, jovens, qualquer cidadão, de ser atacado nas redes sociais, em sala de aula, eu estou falando de regulamentação das redes. Eu estou falando de aplicação de penas e multas para quem comete crimes através da internet. Até mencionamos durante o primeiro congresso da Juventude Global. Quando você cria uma rede social, você coloca seu nome e você coloca seus dados. Você reconhece os seus atos a partir daquele momento. Então, os seus crimes também devem ser reconhecidos. Então, para eu proteger o direito da criança, do jovem, eu tenho que regulamentar as redes. Agora, a gente está tendo um abuso sexual virtual, onde crianças são violentadas através das redes sociais. É uma nova prática que está tendo principalmente através do Instagram e do TikTok. Até uma recomendação aos pais de menores de 14 anos ficarem atentos a conversas e a qualquer praticabilidade que a criança venha tendo nas redes sociais. Porque não somente o bullying evoluiu para as redes, como o assédio, a violência sexual também está evoluindo. A gente já está saindo daquela problemática que antes a gente tinha menores em aplicativos de relacionamento, a gente agora está tendo essa prática através das redes sociais, através do TikTok. Símbolos que são colocados como assédio, que são utilizados para assediar. E isso também acontece com bullying. Agora a gente está tendo a questão da propagação de células nazistas no Brasil. Então, quando eu coloco a questão do cyberbullying na mesa, eu tenho que trazer várias problemáticas, porque eu venho com regulamentação de redes, eu venho a questão de menor responder pelos próprios crimes, que a gente tem a questão da legislação do ECA, que só responde a partir dos 18 anos de idade, até então é os pais. Então, eu tenho todo um estudo, todo um aparato a resolver. Então, quando eu estou falando de bullying, eu estou falando como é a vida daquela criança que faz o bullying em casa. Porque quando a gente pega o recorte, são crianças que crescem em uma residência, que crescem em um lar desestruturado, onde ele só tem conhecimento da violência. Então, como eu vou exigir de uma criança que cresceu na base da violência, com a família violenta, vendo o pai agredir a mãe agredir os irmãos, como que eu vou ensinar para aquela criança que a violência não é uma forma de resposta, se o ensinamento dela é a violência? Então, para a gente é anormal a questão da violência em sala de aula, em qualquer canto. Mas para aquela criança, não. Por quê? O convívio dela é a violência. Então, quando eu falo de vara infanto-juvenil, quando eu falo de crimes cometidos por criança,
eu tenho que olhar não só com aquele olhar julgador de estar cometendo um ato ilícito, de um ato de violência, mas eu tenho que olhar para o lado humano daquela criança em formação. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente garante que a proteção da criança é um aspecto da sociedade, da família, das instituições. Então, se aquela criança está cometendo um ato de violência porque ela sofre violência, eu automaticamente vou parar de olhar pelo ato violento dela para resolver aquele problema, é sanar o que faz ela ser violenta. Verdade. No caso, é o lar. Então, envolve várias esferas. Vários agentes, sim. Inclusive, minha mãe ela trabalha na área de psicologia e eu tenho muito interesse em ler livros de psicóloga, afinal, cresci com ela ali em casa, com os livros jogados na mesa, né? E aí eu verifico realmente, porque tem várias coisas que alteram e também moldam o indivíduo para ser como que ele é. No caso, a individualidade biológica mesmo, que afinal todos nós somos feitos de DNA, matéria, assim como eu pego uma bola de sinuca, bato nela, eu consigo calcular massa, densidade, consigo calcular a velocidade da bola, consigo calcular tudo. Nós somos feitos de matéria, logo também somos condicionados a podermos sermos calculados de alguma forma. Então, tem a biologia, tem a cultura e tem a questão socioeconômica, né? Que é o lar, é a família. Então, o problema real é que a gente foca naquilo que é exposto. Para tentar sanar o problema, a gente foca naquilo que é exposto, no resultado final. Sim. Então, beleza, vamos aumentar a pena para tal. Não é assim que a gente resolve. A gente tem que sanar o problema no nascituro. A gente tem que focar realmente. A família, a criança está sofrendo abuso? Sim. Então, a gente tem que procurar criar uma rede consistente e também que ampara, que envolve várias instituições trabalhando como foco em uma finalidade para descobrir o que essa criança está sofrendo abuso, ela está sendo acuada pela família, ela está sendo incentivada a estudar, porque a criança tem direitos, né? Tem. A criança é um ser de direito. Um dos principais problemas, que é um dos causadores da violência contra a criança, é a objetificação da criança. Nós tornamos a criança uma propriedade. Então, a gente tem uma cultura que a gente coloca aquela criança como uma parte do CPF extenso dos pais, sabe? A gente cria uma sensação que a criança é um objeto, que ela não é um ser de direito, que ela não tem sentimentos. Por exemplo, quando a criança chora quando sofre um leve machucado. Os pais brigam com o filho. Um simples ralado você está chorando. Mas esquecemos que aquele ralado é o maior ato e o maior sentimento de dor que aquela criança tem conhecimento. Então, um dos grandes problemas é porque a gente tira o direito da criança de ser humana. A gente coloca a criança como um objeto, que não tem dores, que não tem sentimentos, que não tem vontades. Então, quando a gente retira isso daquela criança, a gente está tornando ela o quê? Um ser não humano. Um ser não humano. Eu estou tirando o direito dela ser humana. Então, para eu combater até a questão do aspecto da violência, é eu retirar esse sentido, simples fato de eu ser o pai, de eu ser a mãe, de eu ter um laço de responsabilidade sobre aquela criança, que eu tenho direito à violência, da prática à violência, que eu tenho direito a tirar o desejo de sentimentos daquela criança. Então, quando a gente fala disso, as pessoas até criticam, falando, vocês não deixam corrigir. Se a gente não corrige, a polícia corrige. Não é bem assim. Na última conferência do Direito da Criança que eu participei, teve uma pessoa, não me recordo do nome, nem se tentar, ela disse que apanhou a vida inteira e não teve nenhum problema na vida adulta. Aí a gente sempre pontua, mas é um adulto sem qualquer tipo de sentimentalidade e totalmente frustrado que qualquer problema que se tem já parte para a agressão e para a violência. Sem dúvida. Porque, no caso, né, quando você pega a criança, e a criança, na verdade, ela é como se fosse um espelho daquilo que é vivido em casa. Afinal, você depende muito, né? A criança, quando nasce, o bebê, ele precisa da mãe e do pai para segurança, amamentar, aquilo, isso, e somente aqueles dois irão servir como protetor. E aqueles dois são, olha, pela criança, na perspectiva da criança, o mundo dela é isso. Então, tudo que ela sofreu na infância, bom e ruim, ela vai reproduzir na vida adulta. Sim. Igual quando a gente pega a questão da agressão contra a mulher, da questão da violência doméstica, boa parte do convívio dos agressores
é um lar agressivo, onde o pai agredia a mãe. Então a gente percebe que essa cultura violenta que nós temos de um país que passou por uma escravidão extensiva, que não se teve reparações históricas. Então, problemas que o Brasil enfrenta atualmente em larga escala é porque vem desde o nosso processo de colonização que não foram reformulados, não foram revistos e combatidos. Se eu parar para pensar que a reparação histórica da escravidão começou nos anos de 2005, 2010. Então, eu percebo que problemas que antecedem a nossa história são os causadores das nossas problemáticas de agora. Eles vão se replicando. Vão se replicando. A questão do racismo, da violência, do abuso, de uma sociedade patriarcal. Porque até essa questão da objetificação do corpo da mulher é o que abre espaço para a objetificação da criança ser um sentido de propriedade. Um leva ao outro, né? Então isso é algo cultural que a gente tem que ir combatendo. Durante a reunião especializada do Direito da Criança e do Adolescente, que é o JG fomenta, para a criação da Aliança Global dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente pegou este aspecto, a questão de uma cultura violenta que nos coloca em uma posição atualmente que para eu solucionar problemáticas, eu tenho que fazer toda uma educação positiva na sociedade em geral para combater essa cultura da praticabilidade da violência. O nosso impressionantíssimo presidente Eduardo batendo essa tecla do racismo. E, sabe, eu vivo ouvindo as pessoas falando muito de racismo nos Estados Unidos, né, que o racismo lá é muito forte e tudo mais, mas o pessoal não olha para o Brasil. No Brasil, eu considero que o racismo daqui é até mais forte que o de lá, porque ele é muito mais estrutural e social do que o dos Estados Unidos. Geralmente, eu tenho sempre mania de dizer, eu amo meu país, lindo, maravilhoso, mas o Brasil ele tem um leve defeito de maquiar os próprios erros. Esse é o problema. Exatamente. Nós sabemos criticar os demais países, as demais sociedades, mas nós não olhamos aquele famoso ditado para o próprio umbigo. O nosso teto é de vidro e estamos atirando pedra. Eu tenho uma sociedade onde a maior parte das mulheres que morrem durante o parto são negras, por falta de acompanhamento médico. Quando a nossa própria história ensina que a abolição foi um ato de amor e bondade, sabe? E não uma questão de pressão internacional. Sim. E até comentamos durante o Congresso da Juventude Global, e o Reino Unido também não pressionava, a coroa britânica não pressionava o fim da escravidão por amor e bondade também, mas porque necessitavam de consumidores. Exatamente. Eles perceberam que iriam rentabilizar mais. Sim, porque o escravo, o escravizado, não sei se existe escravo, as pessoas são escravizadas, os escravizados, eles não têm poder de compra, eles não têm poder de consumo. E para uma era industrial, durante a Revolução Industrial, a gente tem que ter a questão de consumidores. Então, a questão do combate à escravidão foi realmente para gerar uma onda de consumidores. E não a questão do direito à dignidade, da vida, da liberdade, sabe? Do reconhecimento humano, do reconhecimento que o ser humano tem o direito de viver e não sobreviver. Então a gente percebe... E o nosso país ele tem uma questão cultural muito grande. Porque mesmo depois, no exemplo da colonização, quando nos tornamos um império, mantivemos os mesmos precedentes, a mesma cultura, a mesma praticabilidade do poder público. Depois da queda do Império, início da República, da abolição da escravidão, quando tivemos a questão do voto, que tivemos o fim do voto do sufrágio, então a gente percebe que se teve os atos, mas não se teve as mudanças necessárias. Então, a divisão da própria sociedade em aspectos socioeconômicos, a classe A, a classe B, a classe C. Então, a gente tem ações que são criadas, divisões que são intituladas à sociedade, que vão fazendo a manutenção de um racismo estrutural, de um preconceito estrutural. Então, para a gente combater a praticabilidade, a legislação é extremamente importante, mas eu tenho que começar a fazer reparações históricas. Sem dúvida. Reparações históricas. Eu queria tocar num ponto que é muito atual e que eu vivi isso, né? Afinal, eu participei de um colégio, né, privado na minha infância, e aí meu pai, ele é negro, né? E ele sempre falava, Davi, aponte aí. Quantos tem? E mãe faz a mesma coisa. E aí, eu criancinha, deveria ter uns 5 anos. Eu falava, pai, não tem. E aí dá para verificar isso também
nas propagandas e no marketing dos colégios privados. Não vou citar nomes, mas aqui em Brasília tem vários outdoors, banners e também tem nas redes sociais divulgação também das suas atividades dentro do colégio e, por maioria imensa, inegável, brancos. Brancos que aparecem nas propagandas. Porque você tem que pensar que o público é branco dos colégios privados. E quando aparece Essa é a intenção. quando aparece uma pessoa negra, uma pessoa preta, sempre numa imagem totalmente distorcida, sabe? Colocando, intitulando que nós temos que ser só de uma determinada forma. Uma vez eu já sofri racismo dentro da minha própria família, onde olharam para mim e falaram: Eduardo, você é negro de sangue branco, porque o meu cabelo é liso. Meu Deus. Então, nas visões das pessoas, para você ver que o racismo ele vai muito mais além somente da cor de pele. Quando eu tenho uma cor determinada pela sociedade, mas eu tenho outros aspectos físicos, tento intitular que lados taxados, né, entre aspas, como positivo é por causa do sangue branco. Minha mãe é branca, meu pai é preto, minha família é descendente de afros americanos, meu avô quilombola, minha avó do interior de Pernambuco, minha avó veio de família também indígena. Então, assim, os traços, mas sempre quando tentavam intitular um ponto positivo, colocado como positivo em mim, falava que era por causa do sangue da minha mãe, que é sangue branco. Nossa. Então, a gente percebe que o racismo, que o preconceito, ele vai muito mais além. Muito além. A questão, se a gente for olhar séries, os seriados, toda vez que vai retratar uma pessoa que comete crimes, sempre tem que ser uma pessoa preta. Quando a gente vai ver as novelas, sempre uma pessoa preta tem que ser a empregada doméstica. Então a gente percebe que a própria cultura nossa, midiática, ela é racista por si própria. Ela corrobora para essa manutenção do status atual. Exatamente. E a gente percebe que enquanto não mudarmos isso, não é deixar de retratar a realidade, querendo ou não, as novelas retratam muito a nossa realidade, mas eu sempre coloco os aspectos específicos como um ponto negativo. Como um ponto negativo. Pelo simples fato de eu ser uma pessoa preta, de eu ser uma pessoa negra, de eu ter cabelos encaracolados, eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer somente isso, sabe? Pelo simples fato de ter nascido na comunidade, no morro, eu não posso fazer uma universidade. Pelo simples fato de eu ser uma pessoa do interior do norte brasileiro, que a gente sempre lembra muito do nordeste brasileiro, mas a gente tira o norte do nosso parâmetro social, a gente esquece das pessoas que moram da região nortista, a gente percebe que o acesso de um jovem do interior de Belém é muito menor do que um jovem no interior do Pernambuco. Porque a gente também mistificou muito a questão do Nordeste brasileiro e abandonamos o Norte. A gente tem sempre a brincadeira que o Acre não é um estado brasileiro, por quê? Porque tiramos dos nossos livros, do nosso radar de preocupação, os estados do Norte. Nós tiramos praticamente quase 100 milhões de habitantes da proteção integral do estado, sabe, das problemáticas. Quando eu tenho a metade das capitais do Norte, das cidades do interior sem saneamento básico, sem água potável, sem água encanada, a maior bacia de água doce do mundo, mas mesmo assim a população não tem água encanada. Então, o nosso preconceito, o nosso racismo estrutural, a nossa segregação racial, é porque o Brasil não reconhece essa questão da segregação racial, ela é muito forte. Ela é muito forte. As pessoas falam que os Estados Unidos têm banheiro só para pessoas de cor, para pessoas negras, pretas, divididas em bairros, mas o Brasil também tem. O Brasil e ainda também mais tem. maquiado. Ainda mais maquiado. Esse porque nós não reconhecemos os nossos problemas. Aí quando o governo cria o Ministério da Igualdade Racial, I love you, Aniele Franco, amo muito você. Quando o governo inicia essas políticas, independente do partido, as pessoas olham como uma militância, como algo que não é necessário. Mas é algo que a gente percebe, se não tiver uma política pública, nós não vamos conseguir resolver os problemas. Você tem algum ponto para detalhar? Não, pode seguir a mesma linha. Então, o próximo tema que a gente vai falar aqui agora
Na verdade, antes de entrar nesse tema, eu queria dar só uma puxada assim, um gap para ecologia, para meio ambiente, para COP. Então, eu estava fazendo uma entrevista com um professor lá da Universidade da Flórida, né, que é americano, e também ele já foi ex-membro da WWF, e eu conversei com ele muito sobre a questão ambiental. E um ponto da entrevista que eu quero ressaltar é sobre o interesse dos acadêmicos e como os acadêmicos lidam com essa questão, né? Ele me falou que muitos acadêmicos, muitos estudiosos, cientistas, eles acabam indo para populações ribeirinhas, indo para povos indígenas, para reservas indígenas e saindo aprendendo muito mais. No caso, eles não são os que vão ensinar, eles são os ensinados, eles são os alunos. Isso me levantou uma questão e ele continuou. Ele falou, então, a galera, os acadêmicos, basicamente, eles saem de lá aprendendo muito e publicam revistas científicas e levam crédito. Sim. E além disso, sem se tratar daqueles que vão para comunidades indígenas e outras reservas, saem e publicam, né, e recebem o mérito, tem aqueles que não querem ir para a área de atuação, que no caso é a floresta, que no caso é a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado e também outros inúmeras faunas e floras que existem pelo mundo. Eles basicamente não querem chegar e fazem somente artigos porque são reconhecidos, só escrevem livros porque são lidos e também monetizam isso. O que mais tem? Eu acho que tem que ter uma conscientização de boa parte dessa comunidade que tem que chegar lá, tem que ir, tem que batalhar, tem que conhecer na íntegra, aos olhos, como é a vida da população ribeirinha, a vida daqueles que vivem nessas condições. Porque é de suma importância para a evolução da humanidade, da evolução da raça humana, como indivíduos que fazem parte, somos parte da natureza. Então, para que isso aconteça um dia, é necessário a gente reconhecer essa pluralidade. E defender os direitos, porque eles são pessoas também. Aquele que um dia eu fui para Santarém, né, e eu fui lá e conheci a população ribeirinha, eu fui lá e vi uma nova realidade. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou em outro lugar e é no Brasil. Outro mundo, né? Outro mundo. E eu falo, cara, essas pessoas também têm direitos fundamentais que são defendidos pela Constituição, direitos que são defendidos também pela ONU, e a gente acaba tentando progredir em cima deles assim, passar o trator em cima deles tipo, reconhecer que eles não têm opinião. Sim, eles têm opinião. Eles têm também seus direitos, têm suas vontades, são assim como nós, que vivemos na área urbana. Não é porque nós vivemos na área urbana, somos melhores do que eles. Eles têm seus direitos e eles que têm que definir o seu futuro. Se ele quer ter energia, ele vai lá e aquele indivíduo procura energia. Se o outro ele quer ter tal coisa, ele vai lá e procura tal coisa. E é isso que temos que reconhecer, né? Eu queria levantar nesse aspecto somente um gap antes de a gente entrar antes do outro tópico, né? Sobre o que você já fez e vislumbra sobre a ecologia no mundo, né? Como jovem. A gente, enquanto assim organização, não vou mentir, a área ambiental nunca foi muito o meu setor. Sempre realmente foi questão de direitos humanos na proteção do direito da criança. Uhum. Mas quando a gente está na presidência da OJG, nós temos que nos adaptar a 1001 temáticas. E hoje, nos últimos 5, 6 anos, o que mais está se avançando é a pauta das mudanças climáticas, da proteção do meio ambiente. E o que sempre entra, quando eu falo de meio ambiente, quando eu falo de mudanças climáticas, eu falo de comunidades indígenas e de povos ribeirinhos. Eu falo dos povos originários. Eu não consigo sentar na mesa sobre mudanças climáticas, sobre preservação da Amazônia, preservação do Cerrado, de qualquer sistema de biodiversidade, sem colocar na mesa os povos indígenas, ribeirinhos, os povos originários em geral. Por quê? Muitas pessoas criticam, por exemplo, a questão das terras demarcadas. Mas se não fossem as terras demarcadas e os povos indígenas, hoje a gente não teria mais da metade da Amazônia. Quem faz a manutenção e a preservação do nosso ecossistema são os povos indígenas, são os povos ribeirinhos. Então, quando você citou a questão de nós não somos melhores por estarmos no meio urbano, o meio urbano não teria 1% da qualidade de vida, apesar da gente já ver que, por exemplo, Brasília, colocamos Brasília comparada em São Paulo, o nosso aspecto de vida é muito melhor, não no sentido financeiro, mas no sentido ambiental, no sentido de ar, de poluição. Brasília é uma cidade verde, querendo ou não.
Mas se não fosse os povos indígenas, a nossa qualidade de vida nas cidades não seria a metade do que é hoje. Porque quem faz a manutenção dos nossos ecossistemas, das nossas vias hídricas, do nosso sistema em geral, é os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas. Então, quando um exemplo, agora a gente está tendo a questão aqui em Tocantins, a questão das terras demarcadas. Quando eu tenho um massacre de povos indígenas, igual na questão da Amazônia, comunidades sendo dizimadas por falta de alimento, por falta de tratamento médico. Então, o que eu percebo? Enquanto para o centro da capital de São Paulo eu tenho medicamentos sendo perdidos por não serem utilizados, eu tenho comunidades ribeirinhas que não têm acesso à saúde básica. Então, quando eu coloco que a gente tem a questão das comunidades indígenas, eu tenho que lembrar que eles têm direito a acesso a saneamento básico, à internet, à rede de esgoto, a tratamento. Eu não estou falando em descaracterizar o local de convívio e de cultura, que cada comunidade tem a sua forma de vivência, mas eu tenho que garantir o aspecto básico. A gente tem uma parlamentar indígena na Nova Zelândia, se não me falha a memória. Ela é do povo... Ai, me fugiu agora o nome do povo. Mas ela é uma parlamentar muito expressiva. E quando ela foi eleita, a primeira representante dos povos indígenas eleita na Nova Zelândia, eu percebo que não é só um problema local brasileiro, mas é um problema global. Se tem a Convenção da questão do direito dos povos originários, eu tenho que retratar a questão da dignidade humana e que a questão da preservação cultural não é preservar os problemas que eles enfrentam, mas é garantir acesso à dignidade, respeitando a cultura e a sobrevivência e a vivência. Parar de sobreviver para viver. Abraçar esse povo, abraçar. Né? Por quê? Não é que são gente como a gente, porque se a gente faz essa divisão de gente como a gente, eu estou tratando que se tem uma separação humana. Exatamente, é. Eu percebo que se não mudarmos as nossas práticas, já podemos parar de falar de direitos humanos. A gente não vai ter a continuidade da raça humana para se ter direitos, porque nós vamos ser extintos se nós não atuarmos imediatamente na questão da preservação ambiental. E quando eu falo preservação ambiental, não estou falando somente de plantio de árvores, eu estou falando da questão do ar, eu estou falando da questão de manutenção das bacias hídricas, eu estou falando da despoluição de rios, eu estou falando da emissão de gases, da emissão de radiação. Então é todo um complexo que é criado que está condenando cada dia mais a nossa sociedade à extinção. O ser humano vai ser a primeira raça que vai auto-se-extinguir, porque nós estamos auto-nos destruindo. Tá nesse caminho mesmo. Não, já estamos na metade desse caminho. Nossa, já tá tão avançado assim? Já, o ser humano, ele auto-se-destrói. O ser humano, ele auto-se-destrói. Partindo desse pressuposto de direitos humanos, eu queria dar uma ênfase na questão, tanto que eu achei muito interessante, porque eu assisti uma palestra esses dias e eu estava assistindo em inglês, né? Foi uma palestra realizada em uma das faculdades aqui em Brasília e foi falado afinal, era uma alemã, foi falado por ela que muitas das pessoas, né, têm o falso conhecimento de que os direitos fundamentais promulgados pela ONU são para destruir as culturas. Eu vejo isso tanto na minha área mais social, conversando com os amigos, porque eles implementaram, é uma decisão arbitrária os direitos humanos, é para destruir as culturas, é para destruir os países e criar uma sociedade mundial única. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que é exatamente para justamente criar um ambiente de coexistência entre todos nós, Brasil, China, só exemplos de países que é simples, é muito pequeno isso aqui, mas é algo muito maior, é algo que tem que ser debatido, essa ideia, né, sobre direitos humanos, porque é um conhecimento, novamente falo aqui, que é falsamente divulgado por mídias sociais, pelas pessoas e no boca a boca, né, que acaba se tornando um senso comum, né. Eu queria que você falasse mais sobre isso, né, sobre esse evento que está ocorrendo na sociedade atual. Os direitos humanos, eles não são para dividir a sociedade, pelo contrário, são para fazer a manutenção das sociedades. Quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando de direitos básicos que garantem a continuidade da vida. Eu estou falando do direito à educação, do direito à saúde, do direito à segurança, do direito a um lar, do direito a viver e não sobreviver,
até mesmo do direito de sonhar. E essa política, não é por acaso esse ataque aos direitos humanos. É a manutenção das autoelites para continuar tendo um controle social. Por quê? Os direitos humanos geram liberdade. Direitos humanos, ele gera formas de pensamentos críticos. Eu estou dizendo, a pessoa do interior do estado do Paraná, que por mais que ela seja uma empregada doméstica, ela tem o direito à dignidade humana, que ela não pode ser convocada pelo patrão às 2h da manhã, ou ter que ficar a ceia de Natal inteira trabalhando como empregada, sem poder ter o convívio com a própria família. Por quê? O direito humano dela de viver, de ter a dignidade salarial, de ter o aspecto à família, é garantido por lei. Então, a Convenção dos Direitos Humanos, ratificada pela nossa Constituição Federal, que vem após já a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal brasileira, ela é assim, vista no aspecto social, cidadão, porque ela teve a sua base criada na Declaração dos Direitos Humanos. Por isso que a nossa Constituição é tão social, porque ela antecede um período extremamente violento, mas que se tem a criação de uma Declaração Universal, da Convenção de Criação das Nações Unidas. Então, a nossa CF ela é baseada nisso, nesse aspecto. Aos direitos humanos. São os direitos humanos que nos dão espaço para a manutenção da vida. Da vida. Se eu ataco os direitos humanos, eu estou atacando a continuidade da raça humana. Então, a propagação de que os direitos humanos é uma perca de tempo, que é baboseira, que é mimimi, que é militância à toa, que é para dividir as culturas, pelo contrário, é para garantir a continuidade, porque independentemente da cultura, nós somos a raça humana, nós temos os mesmos direitos básicos, direitos primordiais, que se são garantidos pela Convenção dos Direitos Humanos, pela Declaração Universal dos Direitos, pro cidadão brasileiro, a nossa Constituição Federal. Por quê? Se eu retirar a supervisão legal, a supervisão estatal da sociedade, nós entramos em colapso. Nós entramos em colapso. Se você quer viver em uma sociedade sem Estado, em uma anarquia, não se há direito. Se eu chegar em uma sociedade sem um Estado falar, nossa, eu gostei dessa roupa sua, me dá sua roupa. Aí acabou. Acabou por quê? Você vai recorrer a quem? Exatamente. Quem está lá para coordenar o setor jurídico, o setor judiciário, a força policial? E é algo que a gente vê muito atualmente, que os avanços tecnológicos não estão acompanhando, a legislação não está acompanhando os avanços tecnológicos, Sim. né? A gente agora está tendo o problema da inteligência artificial, onde pedófilos estão pegando a inteligência artificial para criar cenas sexuais com menores. A gente está percebendo que a sociedade ela está entrando em um paradoxo muito difícil de sairmos. Porque quando você endoida sozinho, é uma coisa. Mas quando eu passo a normalizar, um exemplo, bebê reborn, Não, pelo amor, não. Um surto coletivo. Olha só, bebê reborn na minha época era o Chuck. Era o Chuck. Era o Chuck. Quando eu passo a As querer a levar um boneco de cera pro hospital para ser pesado, Absurdo. para mim Não de tem como não, pressão, cara. para mim de febre, enquanto eu tenho crianças esperando um pediatra. Não, pelo amor de Deus, isso aí já não é questão, já não é nem direito humano, porque não tem vida um boneco. Não tem vida, exatamente. É um bonequinho como eu compro lá na Ciatoy. Quando eu passo a utilizar mecanismos da inteligência artificial para produzir imagens sexuais com crianças, e eu passo a normalizar essa falta de legislação por causa de grupos políticos, porque senão o grupo político A vai se sentir oprimido e repreendido pela sociedade, sabe? Oprimido. O oprimido que só sabe falar. Então, o que a gente está percebendo? Nós estamos, aquela famosa frase que um dia a gente ia ter que falar que a grama é verde, nós chegamos nessa fase. Nós chegamos nessa fase. As pessoas distorceram a questão das comunidades LGBTQIA+, da questão do respeito ao direito das pessoas transexuais. E estão agora tentando encaixar que se você se sente um cachorro, você pode agir como um cachorro, que se você se sente uma cobra, você pode agir como uma cobra. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver nada com nada. Não se tem nada a ver nada com nada. Eu estou distorcendo as lutas, eu estou tirando o aspecto
aspecto da comunidade LGBT, ou estou tirando um direito que foi garantido porque centenas de milhares de pessoas morreram e morrem, para taxar uma loucura coletiva. Bebê reborn realmente, antigamente, ainda ele é utilizado para tratamento de pessoas com aspecto de fora da realidade, de pessoas que a gente coloca como doidas, é um termo pejorativo, mas popularmente conhecido como doidas. Um exemplo para mães que perderam os filhos, que entraram em um colapso mental, que estão em tratamento em clínicas de reabilitação psicológica, em clínicas psiquiátricas, que para ela aquele boneco realmente é um filho. Por quê? Ela tem um aspecto psiquiátrico para isso. Mas isso tornando o quê? Algo normal para a sociedade. Algo normal. Para ela é normal porque é uma forma de tratamento médico. Ela tem um acompanhamento médico. Então, se você acha que um bebê reborn está tratando um bebê reborn como filho, desculpa. Pode ir sim para o hospital, vai no hospital, mas por favor, para ser internado. Porque tá precisando. A gente teve a onda do pai do pet. Gente, o pet é um ser vivo. Tem vida, sente dor, sofre, necessita de acompanhamento médico. É uma vida humana. É uma vida, sabe? É uma vida animal. E tem que ter o direito garantido também. A gente tem a lei de proteção ao direito dos animais. Agora a gente tem a questão da carteirinha nacional do pet, onde você pode entrar na patinha, no Ministério do Meio Ambiente, e cadastrar o seu pet. Não bate no pet, mas bate no filho. Hoje em dia as pessoas a fazem gente tem esse aspecto. A OJG está até abrindo uma denúncia agora no Ministério Público referente à questão de bebê reborn, de empresas fabricando, Chegou produzindo. Chegou a nível muito sério, né? Chegou a nível tão sério que se você colocar bebê reborn na internet, entrar em imagens ou nos próprios sites das empresas, mostra os bonecos mostrando as partes genitálias. Remetendo realmente um corpo de um ser humano, sabe? Então isso até é uma questão, abre até espaço para pedofilia. Então o que eu tenho que compreender? A sociedade, ela está fugindo da normalidade. Quando eu falo normalidade, eu estou falando de um sentido de convívio. Nós estamos criando pensamentos que não há espaço. Eu gostei da psicóloga, ela também, se eu não me engano, ela tem formação psiquiátrica, dela falando que quando a gente vai normalizando a falta de raciocínio de uma pessoa, quando eu estou normalizando uma disfunção psiquiátrica dela, um problema psiquiátrico, a gente está endoidando junto. Verdade. Porque a partir do momento que eu passo a normalizar boneco como uma vida humana, eu tô ficando doido também. A partir do momento que uma pessoa que está se jogando no chão de um trem, falando que é uma cobra, agindo como uma cobra, desculpa, se você se acha um animal, uma cobra, você tem que ser tratado. Porque ela está precisando de um acompanhamento psiquiátrico. Então, o que eu percebo? Estão mudando o sentido do direito humano, estão mudando a questão até mesmo do direito das mulheres, estão mudando os princípios do feminismo para um retrato político partidário, sabe? A gente está tirando a legitimidade é igual tirar a legitimidade dos movimentos estudantis com o partidarismo. Hoje, se um estudante for falar, ele é taxado de militante, ele é taxado de esquerdista, de bolsonarista, de lulista, de o raio que o parta. Tiraram a propriedade de fala. Por quê? As pessoas estão capturando as pautas, as políticas, para interesse próprio. É o interesse próprio das grandes produtoras de bonecos. Por quê? Se eu passo a tratar um boneco como um ser humano, daqui um dia eu vou estar levando a Barbie para medir pressão no hospital. No SUS. Pelo amor de Deus, a gente esperando há 2, 3 anos um atendimento no SUS, um exame, e a gente vai ter que gastar recurso financeiro para atender robô, boneco. Ah, não, pelo amor de Deus. Então, o que eu percebo? As pessoas estão distorcendo as nossas pautas, as nossas lutas, para interesse próprio. E isso está nos afetando. Quando eu vou tratar do direito da criança e adolescente, eu estou sendo afetado com a pauta partidária. Quando eu vou falar da violência contra a mulher, do direito das mulheres, eu estou sendo afetado por uma ruptura partidária naquela pauta, naquele movimento. É igual, um exemplo, o fanatismo político que se tornou no nosso país. Hoje, se eu sair de verde e amarelo com a camisa da seleção brasileira, eu apanho na rua. Porque as pessoas acham que eu sou bolsonarista. Se eu sair com a camiseta vermelha, eu vou estar em todos os sites falando que eu sou petista. Tudo virou um símbolo ideológico. Tudo virou um símbolo ideológico. Quando eu falo que eu defendo o direito humano, eu tô virando um esquerdopata, que é a forma que as pessoas retratam na internet. Quando eu falo que eu sou católico apostólico romano, eu sou bolsonarista. Eu não tô entendendo. Exatamente, cara. Essa idolatria, cara, isso acaba com o país. Sabe? Então, o que eu tô percebendo? As nossas pautas,
elas estão sendo capturadas por movimentos políticos, por necessidades econômicas de grandes multinacionais, de grandes empresas que lucram com essas problemáticas, com essa violência nas redes. Então, o que eu estou vendo? Estão distorcendo tudo aquilo que nós fazemos para manter a sobrevivência da raça humana. Estão destruindo tudo aquilo que demoraram séculos para ser construído. Tudo é comercializado hoje em dia. Tudo é comercializado. E Fábio, você tem algum ponto para falar sobre isso? Cara, sempre alguém sai ganhando, né? Sempre. Sempre Qualquer existe. crise humanitária, Se sempre você está vai em ter alguém casa, saindo ganhando. se você está em casa achando que a máquina está dando problema, a máquina não está dando problema. Não tá, nunca deu. A máquina está funcionando da forma que ela foi feita para funcionar. O rico ficando mais rico, o pobre ficando mais pobre e só se lascando cada vez mais para manter as grandes classes no luxo. E quando eu falo de classe, quando eu estou falando de rico, eu não estou falando da classe média que está morando na região central de São Paulo, aqui no Lago Sul de Brasília, apesar que o Lago Sul de Brasília é setor de bilionário. Eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando realmente de pessoas extremamente poderosas, com bilhões e bilhões na conta, que a própria classe média mantém ela nesse alto patamar. E são essas grandes multinacionais que vão violando o direito dos trabalhadores, que vão violando e condenando a nossa sociedade, igual o setor farmacêutico. Exatamente. Você acha que você está indo para a farmácia tal, farmácia X, você está economizando, está evitando de dar lucro para aquela determinada empresa? Sinto muito te dizer. O sistema de saúde mundial é coordenado simplesmente por 3 empresas e as 3 empresas se amam. Então, independente de qualquer setor médico que você for trabalhar, você está dando lucro para as mesmas pessoas, para o mesmo conglomerado. É igual as empreiteiras no Brasil. Todas as empreiteiras são ligadas no mesmo conglomerado brasileiro. Sinceramente. As licitações, elas são até, né? Ó, São padronizadas. A última vez foi você, agora é minha vez. São padronizadas. Foi o que a gente teve o problema totalmente. na época do Odebrecht. O príncipe do Odebrecht que mandava e desmandava no setor empreiteiro do Brasil. Então, a questão das redes sociais são todas no final do mesmo conglomerado de donos das grandes multi-internacionais das redes sociais. Morre. Eu queria tocar num ponto muito interessante. Como você falou de rede social, falou de bilionário, eu logo assim peguei assim, uma coisa que é muito atual. Redes sociais, o governo americano trocou, né? Agora sim. Biden, Esse é um gap Trump. bom. Porque você falou isso, eu pensei, mano, eu tenho que pegar isso aqui, não posso soltar. Cara, aquela cerimônia da troca, né, dos presidentes americanos, Tava todo mundo lá. os bilionários estavam todos no lado do Trump. E antes eles tinham propostas muito divergentes às que são agora adotadas pelo Trump e pela sua campanha e também pelo seu background político. Né? Exatamente. Não, e aquilo eu achei muito, mas muito interessante. Os principais das redes sociais estavam lá no jantar. Todo mundo estava lá. Tudo Tava fechado. Todo mundo fechado. Olha, Porque mudou, né? O rumo da política ideológica do mundo está alterando, né? Exatamente. Tanto na Europa, né? A Itália agora está com uma nova primeira-ministra, presidente. Tem Meloni. também, É, mais à direita. Bem e também direita. Mas- os Estados Unidos acompanham o mesmo rumo. O Brasil Muito. também acompanha esse mesmo rumo de conservadorismo, mas bem extremado. E tem outros países também. A Coreia do Sul acabou de viver, né, faz pouco tempo, né, uma tentativa de golpe de Estado. E dentre outros países que também seguindo esse rumo. Eu achei muito interessante, me desculpa. Eu fugi um pouco aqui, mas você consegue comentar sobre esse tópico? Poliana, se eu falar qualquer coisa, minha filha, já prepara a nota pública. Brincadeiras à parte. já tá. A Elaine já tá de stand-by. Quando eu falo de assuntos diplomáticos, quando eu falo de diplomacia, é um aspecto muito sério. A questão do governo norte-americano, do atual governo dos Estados Unidos da América, com todo respeito, a embaixada dos Estados Unidos ao próprio governo americano. Pelo amor de Deus, aprovem a Aliança Global dos Direitos da Criança e do Adolescente. Amém. Mas, Amém, senhor. Amém, senhora. Pra Amém, ontem, ouviu senhora. aí, ó. Eles escutaram. Mas quando a gente está falando... Porque o que eu tenho que pensar? O setor público, ele pensa no todo. Bilionários pensam em si próprios. Pensam na manutenção dos seus recursos financeiros. Elon Musk, quando estava tomando decisões de governo, cujo qual ele não tinha prerrogativa legal no governo americano para tomar, ele estava destruindo a metade de um sistema social. Ele estava afetando a população norte-americana e beneficiando o seu setor financeiro. Então, quando eu tiro a legitimidade do poder público dos aspectos sociais, eu estou colocando em risco a continuidade da sociedade por si própria.
Porque o poder público, ele não está aqui pelo Eduardo Marcelino, pelo Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Donald Trump, seja por quem for que esteja no poder, ele não está pela pessoa, ele está pela sociedade, pelo todo. Se o Estado precisa regulamentar a tributação, questão, aqui no Brasil a gente tem a lei do consumidor, é porque senão o mercado, essa famosa tese que o mercado regula por si próprio é totalmente fajuta e mentirosa. O mercado já teve muitos tempos auto se coordenando e a gente percebeu os efeitos que surgiam. Altamente manipulável. Altamente manipulável. Elon Musk manipulou o sistema financeiro quando ele falou que o Bitcoin não prestava, foi lá, comprou um monte de Bitcoin. Exatamente. Quando ele comprou, ele voltou a falar que o Bitcoin era bom, subiu o patrimônio dele aumentou. Exatamente. Aí ele falou, não, eu errei, abaixou de novo, foi lá e comprou tudo de novo, subiu de novo. Então eu percebo que o mercado ele não se regulamenta sozinho, ele precisa do Estado. Ele precisa do Estado fazendo a manutenção. E sempre, Brasil, toda vez que uma empresa brasileira passa por uma crise, ela recorre a quem? A Americanas entrou em um prejuízo bilionário. Falando com quem? Pediu recuperação judicial. Não. Correios, apesar de ser uma estatal, é uma empresa. Entrou em prejuízo, recorreu aos cofres públicos. A Petrobras, durante a crise, recorreu aos cofres públicos. A crise da Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, caiu o sistema financeiro, recorreram ao governo americano. Quem tem que pagar? Então é muito bom, eu enquanto empresário, eu destruo todo o sistema financeiro. Aí quando eu entro no prejuízo, eu vou pegar o dinheiro do governo. Fábio, você quer adicionar algum ponto final? A conversa está muito boa, mas a gente tem que finalizar, afinal, o tempo. Estamos aqui para todos nós, né? Exatamente. O presidente Marcelino tem uma agenda muito cheia. Muito cheia. Tá bom, mas eu não gostei. Olha, falou tudo. Literalmente falou tudo. Não tenho mais nenhuma dúvida. É inacreditável. Falou muito bem. Falou muito bem. Um último tópico que eu queria falar aqui, que para você dar suas considerações finais, é sobre a política brasileira atual. Olha, eu acho de extrema importância, vou falar abertamente, esquecemos Bolsonaro e Lula. Já virou assim, uma problemática que ultrapassa os limites da racionalidade. A gente tem que lembrar que estamos falando de um país. Nós temos que tirar a militância. Quando eu falo tirar a militância, eu falo esse aspecto. Meu celular tocando. Eu falo desse aspecto que tudo eu tenho que ter uma bandeira ideológica, que tudo eu tenho que ter um político de estimação. Nós temos que sair desse aspecto de termos políticos de estimação. Nós temos que passar a atuar pelo bem da sociedade. Eu vejo que nós estamos enfrentando um problema onde nós estamos esquecendo os direitos do cidadão, estamos esquecendo os direitos e as necessidades da população, e estamos focando em grupos específicos. Quando deputados me falam que vão paralisar a Câmara dos Deputados para aprovar uma pauta de um político determinado, eu estou condenando a metade de um país por causa de um político. Eu percebo que nós ultrapassamos totalmente a linha de racionalidade humana, porque eu estou condenando uma sociedade, políticos eleitos pelo povo, atacando o próprio povo por causa de um político. E isso de todos os lados, independentemente do político. Eu vejo que nós estamos enfrentando um problema muito grande, a população não está gostando de política, e é necessário a população gostar de política, mas eu tenho que lembrar que nós não podemos nos tornarmos extremistas. Porque quando nós passamos a ser extremistas, nós colocamos em risco a continuidade da sociedade novamente. Teve uma fala do ministro, se eu não me falho, foi o ministro Gilmar Mendes, que por um instante o bolsonarismo virou religião. Porque Bolsonaro foi tão idolatrado que as pessoas esqueceram que era um ser humano de erro e que jamais erra. O presidente Lula passou por uma fase parecida, onde o presidente Lula era idolatrado. Agora voltamos novamente à normalidade. Porque eu tenho que lembrar, e algo que eu vejo muito errado, é que o povo agradece o básico que o político faz. Exato. Sendo que é a obrigação de um político trabalhar pelo cidadão. Se o governo está dando auxílio, se o governo está dando casa, se o governo está fazendo isso, se o governo está fazendo aquilo, ele está fazendo a obrigação dele enquanto Estado, enquanto representante eleito. Não tem que agradecer Eduardo Marcelino, presidente da UJG, por fazer evento, por promover palestra, por dar bolsa de iniciação científica, porque não sou eu, é a organização. A mesma coisa é o governo. Se o governo está fazendo, é a obrigação do Estado fazer. O cidadão não tem que agradecer o que é obrigação do Estado que foi eleito para isso. Se quis ser político, faz o seu trabalho e para de querer que o povo te agradeça por algo que você é pago para fazer. Eu acredito que o cidadão tem que passar a ter esse pensamento. Porque enquanto continuarmos idolatrando e agradecendo políticos por fazer o trabalho dele, o nosso país não vai melhorar. Exatamente. Enquanto mantivermos os mesmos deputados, os mesmos senadores fazendo a manutenção desse sistema, não adianta trocarmos presidente. Vamos continuar
o mais do mesmo. Continuar agradecendo por migalhas, né? Sim. O cidadão brasileiro tem que parar de se contentar com os farelos do pão e passar a sentar na mesa da ceia. Então, quer fazer uma adição final, Fábio? Não, a gente já tá... Gente, ele tem uma reunião agora. Muito. Então, eu gostaria de finalizar esse podcast incrível com o nosso excelentíssimo Marcelino aqui. E agradecer a todos os espectadores também que vêm nos assistindo, que vêm nos acompanhando. Afinal, é um projeto novo, um projeto que estamos aqui para inovar, estamos aqui para apresentar lideranças estudantis de suma importantes para esse processo de ressignificação da sociedade. Muito obrigado. Até a próxima.